Boa noite a todos. E os encarnados agora, boa noite. Boa noite. Melhorou. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja. Que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, sempre alicerçada no conhecimento do Evangelho, à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Antes de iniciar o assunto que nos trouxe, eu queria agradecer a oportunidade de estar entre vocês mais uma vez, de retornar a Ituiutaba, rever amigos, fazer novos amigos, ser recebido com tanto carinho, que eu costumo dizer que é esse carinho que recarrega as baterias do coração, e poder compartilhar um pouquinho do muito pouquinho que nós sabemos sobre a doutrina espírita. Na verdade, o correto seria dizer, compartilhar um pouquinho do praticamente nada que nós sabemos sobre o Consolador prometido. Prometido por Jesus, evidentemente, no texto de João, ou se você preferir, no Evangelho de João, no capítulo 14, entre os versículos 15 e 16, quando Jesus nos diz que se nós o amássemos, observaríamos os seus mandamentos, ele rogaria ao Pai, e o Pai nos daria outro Consolador. Então, bendita a doutrina espírita que nos reúne hoje. Nós gostaríamos de conversar com vocês um pouquinho hoje, como vocês podem ver lá na projeção, sobre as leis morais. Sobre essas leis que norteiam o nosso progresso. Aliás, norteiam todos os aspectos da vida do espírito imortal, criado segundo 5 respostas dadas pelos espíritos em O Livro dos Espíritos: simples, ignorante e fadado à perfeição. É sobre essas leis que nós gostaríamos de conversar na noite de hoje. Fazendo então uma caracterização e perguntando de forma reflexiva o que seriam as leis morais. Em O Livro dos Espíritos, primeira obra da codificação espírita, na chamada terceira parte, Kardec registrou essas leis. Essa terceira parte se inicia na questão 614, questão essa onde Kardec vai perguntar: que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem que a lei natural é a lei de Deus. Toda vez que eu leio esse trecho, a lei natural é a lei de Deus, eu me lembro do benfeitor Emmanuel respondendo à equipe que o interrogava, e essas respostas ficaram registradas no livro O Consolador, que a natureza nada mais é do que o livro de Deus. O livro onde Deus registrou a sua infinita e incomensurável, para nós, sabedoria. Então, se nós quisermos começar a entender Deus, basta observarmos a sabedoria da natureza. E aí Kardec nos orienta a esse respeito, dizendo que todo efeito inteligente tem obrigatoriamente uma causa inteligente. A natureza não pode ser obra do acaso. Então, quando Emmanuel nos diz que a natureza seria o livro de Deus, o livro onde Deus registra a sua sabedoria, isso calha muito bem com o início da resposta que os Espíritos deram a Allan Kardec. E eles dizem também, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Quanto mais nós entendermos essas leis, mais a praticaremos. E quanto mais a praticarmos, mais nos aproximamos da felicidade real, da felicidade do espírito imortal. Dizem também os espíritos que essas leis nos indicam o que devemos fazer ou deixar de fazer, e só é infeliz aquele que dela se afasta. Então, quando nós viramos as costas para essa lei, que mostra para a gente o que Deus espera de nós, e fazemos as coisas do nosso jeito, nós plantamos infelicidade para nós mesmos. Mas surge então a pergunta, né? Apesar de tudo isso que nós comentamos, qual a importância dessa lei ou dessas leis? Além de ser, para nós, a fórmula da felicidade, essas leis originaram um dos livros da codificação espírita. Foi exatamente desse livro, do livro 3 das Leis Morais, que Kardec originou o chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Se você estudou
o Livro dos Espíritos, na tradução de J. Herculano Pires, você vai se lembrar que antes da introdução ao estudo da doutrina espírita, evidentemente escrito por Allan Kardec, J. Herculano Pires escreveu uma introdução dele, para nos ajudar a entender. Seria uma contribuição didática para nós. E ele vai dizer que todos os 5 livros principais de Allan Kardec, toda a chamada codificação, as obras básicas, as obras fundamentais, outros vão chamar de Pentateuco, evidentemente em alusão aos livros de Moisés, todos esses livros estão em essência dentro do Livro dos Espíritos. O que Kardec fez nas outras obras foi ampliar conceitos que o Livro dos Espíritos já trouxe. Vou dar um exemplo. Kardec escreve um capítulo, evidentemente com a ajuda dos espíritos, que nós conhecemos como intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Ou seja, de que forma, quais são as leis que regem a intervenção dos desencarnados no nosso plano de encarnados. Esse livro deu origem a um livro que você conhece como o Livro dos Médiuns. Então a essência do Livro dos Médiuns nasce de um capítulo do Livro dos Espíritos. A 4ª parte do Livro dos Espíritos, que nós conhecemos como das penas e gozos futuros, deu origem à 4ª obra da codificação, que você conhece como o céu e o inferno. Então vejamos que, em essência, todas as obras básicas ou obras fundamentais estão em O Livro dos Espíritos. Por isso que Kardec vai dizer na introdução que ali está a doutrina espírita. O restante é ampliação das ideias que ali constam. Essa 3ª parte deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Diga-se de passagem, o Evangelho tem uma forma de construção, uma forma de construir o conhecimento muito interessante. Todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, fora, acho que uma exceção só, tem a mesma dinâmica. Cada capítulo começa com citações do Novo Testamento. Kardec começa todos os capítulos citando trechos do Novo Testamento, passagens em que Jesus dá um ensinamento. Depois ele faz o comentário dele, Kardec. E o comentário dele sempre pautado nas leis morais. Você pode perceber que o comentário de Kardec nunca desmente as leis morais. É perfeito. Encaixa como um quebra-cabeça. E no final de cada capítulo, ele dá a palavra aos espíritos. Naquele trecho que nós conhecemos como instruções dos espíritos. A dinâmica de todos os capítulos é mais ou menos essa. E o comentário de Allan Kardec, que fica entre a citação do Novo Testamento e as instruções dos espíritos, está todo pautado nas leis morais. Então nós podemos dizer tranquilamente que essas leis deram origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. E é nessa 3ª parte que Kardec vai perguntar aos espíritos sobre a divisão que ele estava pensando em fazer em 10 partes. Ele pergunta: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, justiça, amor e caridade? O que os espíritos pensavam nessa divisão didática? E os espíritos responderam que essa divisão da lei em 10 partes já tinha sido feita por Moisés. Olha a sabedoria dos espíritos, não desprezando o chamado Antigo Testamento. Então, quando Kardec vai trabalhar no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, com o conceito de 3 revelações, a gente precisa entender que os espíritos não desprezaram a primeira revelação. Tanto que Kardec não chamou de Velho Testamento ou Antigo Testamento, ele chamou de primeira revelação, para não nos dar a entender que seria um texto antigo que pode ser descartado. Não pode. E é só você pensar. Quando Jesus entrava no templo ou numa sinagoga, que texto que ele lia? Para aquela cultura só existia o Antigo Testamento. O Novo era ele. Quase tudo que se escreveu sobre Jesus foi depois da morte. Com exceção de Mateus, porque no livro Boa Nova, Humberto de Campos dá a entender num trecho que Mateus anotava logo depois da passagem. Jesus dava um ensinamento, curava, Mateus já corria de lado e fazia uma anotação. Fora isso,
Os historiadores dizem que todos os textos foram escritos após a morte de Jesus. Então não existia Novo Testamento. As cartas de Paulo viriam décadas depois. Jesus lia o Antigo Testamento. E a gente não pode achar que é antigo e que não serve mais para nós. Por isso que Kardec trabalhou com o conceito de 3 revelações, 3 degraus, 3 etapas. Mas não dá para pular degrau. Entendamos esse conceito que é importante. Podes, pois, adotá-la sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta. Entendamos. Toda classificação é... Me ajuda agora. O que não é absoluto é relativo. Por que toda classificação é relativa? Quem me ajuda? Vamos entender um pouquinho da filosofia espírita. Toda classificação segue um critério. Se você mudar de critério, a classificação muda. É isso? Ou não? Agora vocês entenderam por que toda classificação é relativa. Ele vai falar a mesma coisa quando ele vai tratar da escala espírita. A escala espírita foi construída daquela forma porque baseou-se em critérios. Se o critério mudar, a escala muda. A escala de classificação dos mundos, no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ela foi classificada daquela forma porque está pautada em um critério. Se você mudar o critério, a classificação muda. Entenderam por que toda a classificação é relativa? Ela segue um critério. Mudou o critério, muda a classificação. Se fosse absoluta, nada mudaria, como Deus. Alguma coisa muda Deus? Deus evolui? Não. Deus é exatamente o mesmo por toda a eternidade. Vamos lá. Como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação. Acabamos de falar. Toda a classificação é relativa. Que todos dependem do prisma, que seria o critério, pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então vejamos que os próprios espíritos disseram que essa classificação em 10 tinha a sua importância, embora relativa. Mas será que essa classificação em 10 tem uma lógica ou Kardec atuou ao acaso? Vocês acham que um espírito do nível de Allan Kardec faz alguma coisa ao acaso? Ou será que tudo é uma construção de conhecimento? Vamos entender isso. Qual foi a didática que Kardec usou? Qual foi o método escolhido por Allan Kardec para organizar essas leis? A primeira pergunta que a gente precisa fazer para a gente começar a se situar. Será que tem um método? Ou foi ao acaso? Tem um método? Os encarnados agora, tem ou não tem? Eu quero ouvir os encarnados. Desencarnado, estou cansado já. Me ajuda agora. A construção do conhecimento foi casual ou causal? Casual quer dizer ao acaso. Causal é porque tem uma causa. Causal? Muito bom. Tem nada de casual. Causal. Tem critérios, tem prismas, como disseram os espíritos no slide anterior. Qual foi essa lógica, então? No texto escrito pelo evangelista Mateus, no capítulo 22, entre os versículos 28 e 30, nós estamos usando como referência aqui a tradução de Haroldo Dutra Dias. Trabalho belíssimo feito pelo Haroldo, de tradução dos textos do Novo Testamento. Quando Jesus foi perguntado sobre a lei de Deus, como é que ele resumiu a lei? Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. E o segundo mandamento, semelhante a este, semelhante quer dizer tão importante quanto, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Todo mundo lembra disso? Em quantas instâncias o amor foi sugerido? Quem me ajuda? A Deus, ao próximo, quantas instâncias? 3. Kardec aproveitou isso. Kardec dividiu as leis morais em 3 grupos, de acordo com as obrigações que o espírito imortal tem na vida. Primeiro grupo, as obrigações frente a Deus. Segundo grupo,
as obrigações frente a si mesmo. Terceiro grupo, as obrigações frente ao próximo. Mas vocês perceberam que aqui tem uma mudança de ordem? Ó? A lei diz, amai a Deus, ao próximo e a si mesmo. Vocês perceberam que inverteu aqui? Por que Kardec fez essa inversão? Porque se eu não me amar e não cumprir as minhas obrigações frente a mim mesmo, o que eu tenho para oferecer para vocês? Olha a inteligência desse homem. Depois que eu cumprir as minhas obrigações frente a mim mesmo, depois que eu me cuidar, ou, como disse Jesus, depois que eu me amar, eu vou estar pleno para ajudar as pessoas. Quanto mais eu me amo, mais eu tenho para ofertar. Faz sentido, gente? Não tomem isso no sentido do egoísmo, tá? Não, eu tenho que fazer tudo para mim primeiro, depois para o próximo. Não é isso. Mas quanto mais pleno eu estiver, melhor eu tenho, mais eu tenho a ofertar. Então, por isso que Kardec fez essa inversão. E a primeira lei que mostra uma das nossas obrigações frente a Deus, Kardec chamou de lei de adoração. É a primeira lei moral no Livro dos Espíritos. Qual é a essência da lei de adoração? Conexão com Deus. Pela adoração, nós nos ligamos momentaneamente a Deus. Tanto que na questão 649 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, em que consiste a adoração? E os Espíritos respondem, na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem a sua alma. Toda vez que nós pensamos em Deus, invariavelmente a nossa sintonia melhora. Nós nos sentimos melhor. Por quê? Porque a nossa conexão se altera. Esse conceito foi trabalhado pelo benfeitor André Luiz num livro chamado Nos Domínios da Mediunidade. É o conceito de vibração compensada. Lembra disso? Toda vez que existe uma sintonia, eu troco com quem está sintonizado comigo. O problema é, nós estamos sintonizados o tempo todo, só depende, só varia com quem que nós sintonizamos. Então, se a minha sintonia está baixa, se eu estou triste, desanimado ou revoltado, com quem eu sintonizo? Com espíritos desse nível. A troca vai ser boa para mim? Não. Mas se eu melhoro a minha sintonia pensando em Deus, me aproximando vibratoriamente de Deus, com quem eu troco? Com quem eu sintonizo? Com os espíritos amigos. Aí a troca vai ser boa para mim? Olha que interessante. A adoração consiste numa aproximação, numa sintonia momentânea com Deus. Por que momentânea? Você consegue manter uma sintonia boa o tempo todo? Vamos fazer um desafio. Por favor, quem consegue manter a sintonia boa o dia inteiro, a semana inteira, permaneça sentado. Muito bom. Que maravilha. Só eu de pé. Então, em alguns momentos nós melhoramos a nossa sintonia. A prece é um deles. E Kardec pergunta também, precisa de manifestações exteriores à adoração? E os espíritos respondem, a adoração verdadeira é a do coração. Que coração, gente? O músculo cardíaco que se contrai para bobear sangue? Não. Coração é sempre um símbolo para aquilo que nós chamamos de mundo sentimental. A adoração verdadeira é a do sentimento. Em todas as vossas ações, olha que interessante, eu posso adorar a Deus o tempo todo. E um dia nós vamos fazer isso. Em todas as nossas ações, lembremos-nos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Quando eu leio esse trecho, invariavelmente eu me lembro de Emmanuel, na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, quando esse benfeitor vai nos falar que para Jesus não há linha divisória entre templo e oficina. Toda a terra é altar de oração e campo de trabalho ao mesmo tempo. Todo mundo lembra desse texto, gente? Texto extraordinário. Quando ele vai dizer também que é justamente por louvar Jesus nas casas de oração e menosprezá-lo nas ruas, é que temos naufragado. 1000 vezes seguidas, por nossa própria culpa. Porque eu espero que isso não aconteça aqui em Minas, mas lá em São Paulo, nós somos uma pessoa da porta da casa de oração para dentro.
e outra do portão para fora. No dia de trabalhar no passe, no dia de trabalhar em reunião mediúnica, meu Deus do céu, nós somos praticamente santos. Hoje eu não posso. Mas aí a consciência diz assim, mas amanhã eu desforro. Aqui em Minas é assim também, gente. Que coisa, cara. Eu tenho dito nos meus estudos de mediunidade pela Rede Amigo Espírita no sábado de manhã, que um dia a preparação do dia do passe e do dia da reunião mediúnica vai ser desnecessária. Eu espero que esse dia chegue logo. Sabe por que vai ser desnecessária? Porque a nossa conduta vai ser correta todos os dias. Então a nossa vida vai ser uma eterna preparação. Por enquanto a gente faz o que quer no dia que não tem nada para fazer espiritualmente, e no dia que tem alguma coisa a gente se policia, a gente se vigia. Um dia o nosso comportamento padrão vai ser bom, e o dia de passe, ou o dia de reunião mediúnica, o dia de trabalhar no bem, na doutrina, junto à espiritualidade, não vai ter nada de diferente. Tomara que esse dia chegue logo. E toda vez que nós falamos sobre esse mecanismo, né, de em todos os momentos lembrarmos-nos que Deus tem sobre nós o seu olhar e que a adoração verdadeira de coração, eu invariavelmente me lembro do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Existiam naquela região, nas duas regiões principalmente, né, em Jerusalém e na Samaria, os montes, que são montanhas. E o templo era invariavelmente construído em cima do monte. A mulher samaritana diz para Jesus assim: nossos ancestrais dizem que é aqui nesse monte que a gente tem que orar, onde os samaritanos construíram um templo, para não ter que ir a Jerusalém. Os judeus, diz ela para Jesus, dizem que é lá no monte, em Jerusalém, no templo de Salomão. Em que monte que é? E Jesus diz a ela assim: Deus é espírito, e um dia será adorado em espírito e em verdade. Toda vez que eu leio essa questão 653, as duas aliás, eu me lembro desse: um dia nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana, conectado à lei de adoração, dá um estudo profundo. Fica o convite. Fica o convite. A segunda lei que rege os nossos deveres, as nossas obrigações frente a Deus, Kardec chamou de lei do trabalho. Qual é a essência da lei do trabalho? Não mais a conexão momentânea com Deus, mas a ligação definitiva. Construir uma ligação com Deus que nunca mais vai se extinguir. Porque é pelo trabalho que nós progredimos. É pelo trabalho incessante que nós amadurecemos espiritualmente. E na questão 675 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se por trabalho eu só devo entender as minhas ocupações materiais. Vou traduzir. Para os espíritos, que Kardec está perguntando para eles, para os homens de confiança de Jesus, trabalho é só o que nós fazemos para ganhar o nosso pão de cada dia? E os espíritos respondem que não. O espírito trabalha assim como o corpo, e toda ocupação útil é trabalho. Enquanto o corpo estiver descansando, você pode estar trabalhando espiritualmente. Me dá um exemplo. Comentamos no slide anterior. A prece. Posso dizer isso? Tranquilamente. Enquanto o corpo repousa, enquanto o corpo descansa, nós podemos estar trabalhando. A prece é uma forma. O estudo é uma outra forma. O trabalho em emancipação, sair do corpo enquanto o corpo descansa à noite, para trabalhar com as equipes espirituais, Kardec chamou de emancipação, André Luiz chamou de desdobramento. São dois termos diferentes para o mesmo fenômeno. O trabalho em desdobramento ou em emancipação é uma forma de trabalho. Por isso que os antigos diziam: enquanto estiver descansando, carregue pedra. Ninguém entendia, né? A doutrina espírita mostra por quê. Deixa o corpo descansar, mas não deixa de trabalhar. Porque é melhor você colocar o seu corpo para descansar numa posição confortável, né, para relaxar fisicamente,
e pegar um bom livro, que é uma forma de trabalho, do que sentar na frente de um sofá para assistir o Big Brother Brasil. Para assistir essas novelas, sintonizadas com o que tem de pior no plano espiritual. Pouquíssimos ensinamentos, mas péssimos exemplos para os nossos filhos. Então, enquanto nós estamos descansando fisicamente, nós podemos estar trabalhando. É isso que os Espíritos estão dizendo. E Kardec pergunta também, por que o trabalho se impõe ao homem? Por que nós temos que trabalhar, gente? E os Espíritos respondem que é por causa por ser uma consequência da nossa natureza corpórea ou corporal. Se nós estamos encarnados, significa que nós precisamos nos vestir, nós precisamos calçar, nós precisamos comer, nós precisamos ter um mínimo de conforto, embora eu acredito que a maioria de nós tenha uma relativa dificuldade para entender a diferença entre conforto e luxo. Mas um mínimo de conforto é necessário. Expiação, o conceito de expiação nos foi trazido por Allan Kardec no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. E ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento. Porque pelo trabalho, quantas coisas nós aprendemos? O trabalho disciplina, gente. Trabalho é uma forma de um espírito indisciplinado disciplinar-se? Hora para acordar, hora para entrar, hora para sair para almoçar, hora para voltar, hora para sair. Dinheiro contado, que deve ser o caso da maioria de nós. E você tem que aprender a viver com aquilo. Aperfeiçoamento, amadurecimento espiritual. Meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à sua inteligência. É uma forma extraordinária de amadurecermos espiritualmente, de crescer como espírito imortal, aperfeiçoando, segundo os espíritos, a inteligência. Mas o moral, nesse caso, não fica para trás. O moral cresce também. Vamos começar a tratar das obrigações do espírito imortal frente a si mesmo. Primeira obrigação, Kardec chamou de lei de reprodução. Qual é a essência da lei de reprodução? Simples. Continuidade da espécie. Sem a reprodução, o que aconteceria com o plano físico? Acabaria. Vamos ver o que os Espíritos dizem? É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? E veja bem, Kardec está perguntando sobre a reprodução dos seres vivos. Ele não está falando só da reprodução dos seres humanos. E os Espíritos respondem que, evidentemente, sem a reprodução, o mundo o mundo material, corporal, pereceria. Se não houvesse reprodução, daqui a um tempo, todas as espécies biologicamente vivas acabariam. Quanto tempo duraria a vida física? Então é uma necessidade. É da lei, diz Allan Kardec. E Kardec também pergunta aos Espíritos, na questão 693, são contrários à natureza, às leis e os costumes humanos? Olha que interessante. Os costumes humanos às vezes podem desmentir as leis de Deus? As leis humanas muitas vezes desmentem as leis de Deus? Em alguns pontos da codificação, os Espíritos vão nos ensinar que aquilo que é crime frente à lei de Deus, algumas situações que são crimes frente à lei de Deus, a lei humana não proíbe. Quer ver um exemplo? A ociosidade. A lei humana proíbe você de descansar um dia? A lei de Deus não proíbe, mas o que a questão 642 do Livro dos Espíritos diz? É necessário fazerdes o bem no limite das próprias forças, pois serás responsabilizado por todo o mal que acontecer, em decorrência do bem que deixares de fazer. Esse é um exemplo. A lei humana não proíbe, mas a lei de Deus diz que nós precisamos estar nos aperfeiçoando constantemente. Então são contrárias às leis da natureza, a lei de Deus. Esses costumes humanos de uma região ou de outra, porque uma região faz, a outra nem sempre. Por exemplo,
a pena de morte. Existem países onde a pena de morte é permitida? Alguns estados lá nos Estados Unidos é permitido. No Brasil é proibido? Olha que interessante. O que uma região faz, o que uma cultura faz, a outra não faz. Por isso que eles estão falando em costumes humanos que têm por fim ou por meio criar obstáculos à reprodução. Se a reprodução é uma lei de Deus, tudo que coloca obstáculos à reprodução é contrário à lei. E os Espíritos respondem exatamente isso. Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. É necessário, é da lei, para que nós possamos dar continuidade e perpetuar a vida física. Para que aconteça o nosso amadurecimento espiritual frente às provas da vida física. Segunda lei que rege as nossas obrigações frente a nós mesmos. Lei de conservação. Essência, conservar a vida física. Lógico. Kardec pergunta, é lei da natureza o instinto de conservação? E vocês perceberam que eu grifei a palavra instinto? Ou vocês acham que é só o ser humano que se conserva? Vocês perceberam o instinto de conservação dos animais? Principalmente as mães? Como que elas se conservam e conservam a cria? Às vezes muito melhor que nós que atingimos a idade da razão. E os Espíritos respondem para Allan Kardec, sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem esse instinto de conservação, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Todos os seres vivos. Por onde o princípio inteligente passa, até chegar à fase humana e ser chamado de espírito, com E maiúsculo, na segunda parte do Livro dos Espíritos, a partir da questão 76. A partir dali, espírito é com E maiúsculo, que quer dizer seres inteligentes da criação. Princípio inteligente que chegou à fase humana. Mas antes da fase humana, o princípio inteligente já vem elaborando em si mesmo o instinto. Um deles, o instinto de conservação. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Como é que um pé de laranja ou uma laranjeira se conserva? Nutrindo-se do que o solo lhe oferta. Como é que nós nos conservamos? Tem mais recursos do que um pé de laranja ou menos recursos? Me ajuda, gente. Mais ou menos? Muito mais, porque a razão nos ajuda a entender o mundo em que nós vivemos. Mas todos os seres vivos se conservam. Se você quebrar um galho de uma árvore, sai aquele líquido, um tipo de um leite? Sai, gente? A grande maioria, né? Você volta daí meia hora, ela está sangrando ainda? Parou de cair o leite? O que é isso? Conservação. Mas olha que interessante, em nós, você faz um cortinho, sangra, depois de um tempo para. Gente, perceberam que o mecanismo é quase o mesmo? Estancar a perda, conservação. Então a gente vem desenvolvendo isso, esse instinto, essa natureza, há milênios, para chegar no nosso nível e, em tese, a gente conseguir se conservar da melhor forma possível. E os Espíritos, e Kardec pergunta também, tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos o meio de o conseguir? E os Espíritos respondem, certo. E se ele não os encontra, é porque não os compreende. Muitas vezes, nós não entendemos nem o mundo em que nós vivemos. E tanto não o entendemos, que a gente nem sonha que a natureza nada mais é, segundo Emmanuel, do que o livro de Deus. E o que nós estamos fazendo com o livro de Deus? Destruindo. E o planeta já está começando a acusar. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver,
sem lhe dar os meios de consegui-lo. Porque se Deus nos desse a necessidade de viver fisicamente e não nos desse meios para isso, nós não poderíamos classificá-lo como inteligência suprema, lembra? Causa primeira ou primária de todas as coisas. A inteligência suprema impõe ao seu filho a necessidade da vida física e dá meios de conservação. As desigualdades não são da lei de Deus. As desigualdades são arbitrariedades nossas. Por isso que às vezes as leis humanas desmentem o que Deus espera de nós. Terceira lei que rege as nossas obrigações frente a nós mesmos. Kardec chamou de lei de destruição. Às vezes é necessário destruir, gente. Sim ou não? Embora de forma assim exagerada e desorganizada, mas às vezes está acontecendo de uma forma assim, bem exagerada e bem desorganizada, mas às vezes é necessário desmatar para você construir. Existem países onde a caça é liberada. Por exemplo, Estados Unidos. Gente, por que a caça é liberada? Vou dar um exemplo. Por que em determinada época do ano eles liberam a caça do crocodilo? Será que eles gostam de ver crocodilo morrer e sofrer? E eu não estou dizendo que eu concorde com isso, tá? Mas infelizmente é uma necessidade. Por que eles liberam a caça? Para diminuir a população de determinados seres que está passando do limite. Então veja que há necessidade. Qual é a essência da lei de destruição? Equilíbrio e renovação. Entendamos. Se a lei de conservação fosse absoluta, vocês concordam que tudo que está errado tinha que ser conservado também? Concordam? Se a lei de conservação fosse absoluta, você não teria o direito de bater de frente com o que não está correto. Faz sentido? Então nós temos o direito de nos posicionarmos contra o que não é correto? Por exemplo, a atuação de alguns políticos? Temos? Temos o direito, gente? Temos a obrigação, desde que a gente não seja bárbaro, violento, é diferente. Mas posicionar-se, opinar, mostrar que a gente não está gostando, isso é obrigação nossa. Mas vamos lá. Kardec perguntando, questão 728. É lei da natureza a destruição? E os espíritos respondem, uma resposta extraordinária. Necessário é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação. Por isso que nós falamos que a essência é renovação. O que os Espíritos estão dizendo? Destruição é para nós. No ponto de vista deles, não tem destruição, tem transformação. Que tem por fim, ou por objetivo, a renovação e a melhoria dos seres vivos. Pergunta também, por que, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição? E os Espíritos respondem, é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Vamos entender um pouquinho mais profundamente isso. Porque essa lei de destruição, ela é aplicada na nossa vida. Quer ver? Quando nós pensamos na transição planetária, nós nos lembramos da lei de destruição, mas automaticamente o que você lembra? Transição planetária, lei de destruição. O que vem na tua mente? Terremoto, tsunami, avião caindo. Será que é só isso? Se você se lembrar do capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho diz assim: à medida em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Qual é o critério para fazer um mundo crescer? O progresso dos seus habitantes. Transição planetária é transição de planeta? Vou falar de novo. Pensa comigo.
à medida em que os seres vivos progridem materialmente, progridem moralmente, conforme a gente vai progredindo o nosso mundo moral, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Então me ajuda. O que está em transição? O planeta ou os habitantes? Qual é a importância da lei de destruição na nossa transição pessoal? É fácil. Quantos conceitos foram desconstruídos desde quando você chegou na casa espírita pela primeira vez? Isso é destruição? Sim ou não? Lógico, com certeza. Só que eu vou usar um termo um pouco menos pesado. Eu vou usar desconstrução. Quer ver um exemplo? Quem daqui, quando chegou na casa espírita, acreditava em céu e inferno? Levante a mão. Por favor. Ficar com vergonha não, a câmera está virada para cá só. Eles não vão aparecer. A doutrina espírita te ajudou a desconstruir o conceito de céu e inferno? É destruição isso? É destruição. Destruição de conceitos. Gente, o que é a transição pessoal? É você desconstruir tudo que está errado para reconstruir melhor. Gente, lei de destruição não é só tsunami, terremoto, avião caindo, morrendo gente. Não. Nós estamos em transição. O homem velho, vou usar a linguagem de Paulo de Tarso, o homem velho está sendo desconstruído. O homem novo está sendo construído. Os nossos conflitos advêm do quê? De um homem velho que não quer morrer e de um homem novo que está querendo nascer. Eles estão brigando dentro de nós. Por isso que a doutrina espírita mostra uma coisa que a gente tem que fazer, quer dizer, o homem novo fala, vou fazer. O homem velho fala, não. Nós vamos por onde a gente sempre foi. E aí você fica, vou por aqui, eu vou por lá, vou por aqui, eu vou por lá. Quem ganha essa briga? Aquele que você alimentar. Se você alimentar o homem novo, o progresso acelera. Se nós alimentarmos o homem velho, a gente empaca. Gente, transição nada mais é do que desconstruir um tanto de coisa que está errado. Uma das grandes dificuldades nossas frente à vida é a nossa reconstrução de valores morais e de modelos de relacionamento. Não é relacionamento homem e mulher, não. Amizade, relacionamento de trabalho, relacionamento doutrinário, religioso. De que forma foram pautados ao longo da história os nossos relacionamentos? Qual era o valor central dos nossos relacionamentos? A força. Um manda, o outro obedece. Como é que o ditado dizia mesmo? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse modelo está sendo destruído. O próprio modelo de chefia, vamos pensar um pouquinho no nosso mundo profissional, na nossa vida profissional. O próprio conceito de chefe, de chefia, está sendo destruído. Desconstruído, se você quiser. O conceito do terceiro milênio não é o do chefe, é o do líder. Porque o chefe sempre fica numa posição segura. Se der certo, fui eu que mandei. Se der errado, não fizeram do jeito que eu quis. É assim aqui em Minas também? E o líder? O líder participa do processo o tempo todo. Se der certo, parabéns para a equipe. Se der errado, a equipe toda aprende e se renova. Gente, os nossos modelos sociais estão sendo desconstruídos e reconstruídos. Porque a didática diz o quê? Antes de reconstruir uma coisa melhorada, eu tenho que destruir ou desconstruir o que está errado. Por isso que quando você for ensinar alguma coisa para uma pessoa, por exemplo, um conceito doutrinário, nunca chega e joga a informação. É assim. Porque ele vê de outra forma, você vai chocá-lo. Quer ver um exemplo? Sempre nos ensinaram que o Espírito de Verdade era uma pleiade. Um grupo de espíritos. É? Revista Espírita. Uma leitora manda uma carta para Kardec dizendo assim, ó. Recebi uma informação de que o Espírito de Verdade é uma pleiade. O que o senhor me diz? Kardec responde. O Espírito de Verdade é um nome próprio e que deve ser atribuído a um ser. Então não é uma pleiade. Então primeiro você desconstrói o conceito
de que o Espírito de verdade é uma pleiade. É um ser. Depois você vai tentar provar quem é ele. Então, primeiro desconstrói o conceito errado, para depois mostrar o conceito certo. Senão você choca. Isso é didática. Não adianta a pessoa acreditar de um jeito, você jogar outra informação e achar que ela vai concordar contigo. Isso é didática. Vamos lá? Então, quantas crenças e valores já foram desconstruídas em nós desde o momento em que nós nos tornamos espíritas? Há mais ou menos tempo, isso aí independe. Quantos modelos sociais, modelos de convivência, estão sendo desconstruídos? Agora, você destrói tudo? Ou Jesus espera que nós aproveitemos o que é correto? O que está bem feito não precisa destruir, precisa. Então você destrói só o que não está correto. E o resto você aproveita. Lei de destruição. Vamos pensar agora nas nossas obrigações como espíritos imortais frente ao próximo. Primeira lei. Lei de sociedade. Essência, progresso mútuo e convívio. Eu gosto muito de uma pergunta que eu vou citar daqui a pouco. Kardec pergunta na questão 766. A vida social está na natureza? Vou traduzir. É natural para nós viver em sociedade? E olha que resposta sábia os espíritos dizem. Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Gente, por que você tem o dom da fala? Para falar com alguém. Por que você tem o dom da audição? Para ouvir alguém, mesmo que seja sogra. Que péssimo comentário, né? Perdão, gente. Você acha que Deus nos daria inutilmente todas essas faculdades naturais para a gente se relacionar com as pessoas? Ou seja, você tem o dom da fala, você tem o dom da audição e se isola. Isso é inteligência suprema para você? Interessante, né? E a questão fantástica. O que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão? Os eremitas no deserto, aquelas pessoas que vão para os mosteiros, fugindo ao contato pernicioso com o mundo. E os espíritos respondem, duplo egoísmo. Primeiro egoísmo, qual que é? Chamar o contato de pernicioso, que isso é julgamento. Segundo egoísmo, isolar-se. Olha como que a doutrina espírita nos ajuda a entender esses mecanismos da vida, gente. Nós precisamos ter muito jogo de cintura para nos relacionarmos hoje. Mas não é natural fugir disso. Fugir desse relacionamento. Nós precisamos ser mais sábios. Eu gosto muito de uma analogia que é citada pelo Alberto Almeida. Todo mundo aqui deve conhecer, aquele orador de Belém no Pará. Quando ele fala que viver hoje é como navegar num rio. Qual é a parte mais segura para navegar no rio? Quem me ajuda? Todo mundo acha que é o meio, não é. O rio tem uma parte mais navegável. Todos eles têm. Que você, talvez tenha algum pescador aqui, me ajuda. Nós conhecemos essa parte mais seguramente navegável como? O canal. E o canal não é rígido. Tem hora que é mais para cá, tem hora que é mais para lá. Essa metáfora reflete a nossa necessidade do chamado jogo de cintura. Se você for extremamente rígido, você vive hoje? Você vive brigando. Você vive fechando o tempo com todo mundo que não concorda com você. Olha que metáfora bonita. Se o barco vai para uma margem, o que acontece? Encalha. Se vai para outra, encalha. Então existe uma parte que é mais navegável. Só que ela não é rígida. Não é um trilho. É uma trilha que desvia dos obstáculos. Eu acho essa metáfora interessantíssima. Segunda lei que rege as nossas obrigações frente ao próximo. Kardec chamou de lei do progresso.
Qual é a essência da lei do progresso? Simples. Ligação definitiva com Deus. O que você lembrou da segunda lei lá das nossas obrigações frente a Deus? Lei do trabalho. Como é que você progride? Trabalhando. Está associado? O trabalho é o plantio, o progresso é a colheita. Olha como que tudo se associa. Quanto mais eu amadureço espiritualmente, mais forte vai ficando a minha ligação com... Até que um dia nós vamos poder olhar para Deus e falar assim, ou como Jesus diz, o Pai e eu somos um. É como se, numa linguagem simples, sem querer ser desrespeitoso, um dia nós vamos olhar para Deus e falar assim, Pai, é nós. Tamo junto. Agora, em definitivo, para sempre. Kardec vai perguntar para os espíritos se a força para progredir, gente, eu acho essa pergunta fantástica. A força para progredir, a força para que cada um de nós se mova espiritualmente, o homem tira de si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Como é que nós amadurecemos? Eu tenho força ou eu aprendo com vocês? Na verdade, a gente sabe que é as duas coisas. Mas olha a forma de responder dos espíritos. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. É da lei. E essa força está onde? Dentro de nós. Tanto que Jesus vai dizer em vários pontos do Evangelho que o reino de Deus está dentro de nós. Mas olha a continuação. Mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Todo mundo aqui é esforçado do mesmo jeito? Aqui em Minas tem gente muito esforçada? Nós temos um exemplo. Desencarnou há 15 anos atrás. Chico. Extremamente esforçado, bondoso, não era? Mas aqui em Minas tem gente um pouco menos esforçada? Tem gente muito pouco esforçada? Tem gente nada esforçada? Tem gente que puxou o freio de mão e calçou a roda? Que é para não andar nem com bomba? Não se ofenda, mas em São Paulo também tem, não? É só para a gente se descontrair. Então, se nós não somos esforçados da mesma forma, a gente pode progredir no mesmo ritmo? Impossível. É isso que os espíritos estão dizendo. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente tenta ajudar? Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, que são os menos adiantados, por meio do contato social. Se você quiser colocar isso numa parábola que Jesus contou, os servos que têm mais talentos precisam ajudar os servos? É isso? Ou não? Com certeza. Porque existem os servos extremamente produtivos. Eles receberam 5 talentos e devolveram 5 mais 5. Existem os servos menos produtivos. Receberam 2 talentos, mas deu certo. 2 mais 2. Existe um servo que recebeu 1 talento e não produziu nada. Aí vem o André. Deus pegou 1 talento, cortou em 4. Pegou um pedacinho e me deu e falou assim: se esfarelar, não suja a roupa. E vê se não faz bobagem. Eu não estou dando conta de 1/4 talento. Mas é necessário conviver para que o mais forte ajude o mais inteligente ajude o mais. Não chama ninguém de burro. E ignorante. Ignorar é não saber, desconhecer. Não é um termo pejorativo como a gente pensa. Quem ignora é quem não sabe, não conhece, não tem nada demais. Tem muito mais para saber do que o que a gente já sabe, te garanto. Dá uma olhada num texto que Kardec chamou de missão do homem inteligente na Terra. Ele vai dizer que aqui na Terra, o nosso saber tem limites bem curtinhos. A gente acha que sabe muito, mas tem muito mais para saber do que o que a gente já sabe. Então, quando eles dizem que os mais adiantados auxiliam o progresso dos menos adiantados pelo contato social, os espíritos conectaram
a lei do progresso, que nós estamos discutindo, com a lei de sociedade. Para que nós vivemos em sociedade? Para haver troca. O que você sabe, você me oferece. O que eu sei, eu te ofereço. Qual é o objetivo? Que eu aprenda com o muito que vocês têm para me dar, porque tem muito mais inteligência aí do que aqui, e eu ofereço o pouquinho que eu tenho. O meu quarto de talento. Mas qual que é o problema aí? E eu espero que isso não aconteça com ninguém aqui. Às vezes a gente é tão egocêntrico, tão autocentrado, que a gente pode estar aqui no meio de 30, 40, 50 pessoas e não aproveitar nada do que as pessoas têm para oferecer. Porque a pessoa pode estar o tempo todo preocupada assim: ninguém me reconheceu? Ninguém vai me dar um abraço? Ninguém vai me elogiar? Ele está focado nele. Nessa hora a gente se fecha para o intercâmbio, para a troca. Tem que haver troca, gente. A vida é uma imensa troca. Eu te garanto, tem muito mais inteligência aí do que aqui. Terceira lei que rege as nossas obrigações frente ao próximo. Kardec chamou de lei de igualdade. Essa lei é extraordinária. Qual é a essência dela? Simples, né? Igualdade perante as leis. E Kardec responde, pergunta, né? Perante Deus são iguais todos os homens? E homem no sentido de ser vivo, tá, gente? De ser humano, não é homem no sentido masculino. E os espíritos respondem, sim. Todos tendem para o mesmo fim. Qual que é o fim mesmo? O objetivo? Perfeição espiritual. Kardec chamou de espírito puro. E Deus fez as suas leis para todos. Tem exceção? Se você acordar amanhã meio irritado e falar assim com Deus na hora da sua oração: ó, eu sei que eu sou teu filho, eu conheço suas leis, mas hoje eu não vou respeitá-las, porque o meu vizinho me ofendeu e hoje eu vou voar na garganta dele. Depois do almoço eu volto a ser seu filho. Você tem esse direito? Não. O que você fizer vai ter consequências. Dizeis frequentemente, aqui eles vão citar um ditado, um provérbio: o sol, luz, né, brilha para todos, e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Surge então a pergunta: para Deus nós somos iguais a Jesus? Ah lá, botou na parede, ninguém fala, né? Sim ou não? Com certeza. Porque nós não estamos falando de nível evolutivo, nós estamos falando do amor de Deus por nós. Deus olha para você como olha para o Cristo, como olha para o pior criminoso que você pode ter pensado aí agora. Tamanho o amor que Ele tem por nós. Porque enquanto a gente olha e vê um criminoso, o que Deus vê? Um Cristo em potencial. Vós sois deuses, disse Jesus. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Enquanto a gente está olhando e vendo uma pessoa complicada, Deus está vendo um espírito elevadíssimo em potencial. E o que nós chamamos de crime, pecado, Deus enxerga como um aprendizado, uma experiência que vai trazer consequências. E nas consequências, a tendência natural é que a gente faça o quê? Repense o plantio. Toda vez que a colheita é dolorosa, é natural para o semeador repensar o seu plantio. Kardec pergunta também: é lei da natureza a desigualdade de condições sociais? Está na lei da natureza um rico, um pobre? Um bonito, o outro nem tanto? Tá, gente? Não. É obra do homem, não de Deus. É das nossas arbitrariedades. E pergunta também: quais são perante Deus, são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Sim ou não? Lógico. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então eu vou fazer um desabafo aqui, vocês me perdoem se vocês não concordarem.
Eu fico muito chateado quando eu vejo espíritas machistas. Mas fico muito chateado também quando eu vejo espíritas feministas. Sinto muito te decepcionar, mas você não tem sexo. Viu? Isso que você está chamando de mulher ou de homem é o corpo físico. Quando você voltar para o plano espiritual, você vai ter uma aparência. Mas na essência você não tem sexo. E se você acha que o teu sexo ou o teu gênero é melhor que o dos outros, eu vou fazer um pequeno desafio aqui. Na encarnação seguinte, se você vier no outro sexo, você vai ter que manter a tua opinião da encarnação anterior. Vou dar um exemplo. Se você é feminista e acha que a mulher é tudo de bom, que é melhor do que o homem, na encarnação seguinte, se você encarnar homem, você vai ter que manter a mesma opinião, porque é nisso que você acredita. Você acha que você consegue? Você vai lembrar o que você acreditava? Interessante, né? Será que isso é realmente verdade ou será que isso é do orgulho? Porque o espírito orgulhoso encarna a mulher, adivinha quem é o melhor ser do mundo? Aí na encarnação seguinte ele encarna homem. Quem que é o melhor? É do orgulho. Cuidado com esses movimentos machistas e feministas, gente. Diz o livro dos Espíritos, perante Deus, todos nós somos iguais. Temos características diferentes. O psiquismo feminino é diferente do psiquismo masculino. Mas na essência, nós somos iguais. E não temos sexo. Psiquismo masculino, psiquismo feminino, corpo masculino, corpo feminino é da instrumentalidade. Não é da essência. Quarta e última obrigação do ser imortal frente ao seu próximo. Kardec chamou de lei de liberdade. Qual é a essência? Livre-arbítrio. Coexistência pacífica. Kardec pergunta aos espíritos: haverá no mundo, eu encarnado frente ao mundo, posições em que o homem possa jactar-se, gabar-se, de gozar de absoluta liberdade? O ser encarnado frente à sociedade faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer? Se você chegar de uma festa, 5 horas da manhã, na sintonia da festa, com aquela música batendo na tua cabeça, tuf, 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 lembra disso? Espero que ninguém lembre. E aí você vai querer continuar a festa no seu quarto. Não, vou botar uma musiquinha aqui. 5 horas da manhã. Você pode? Tem gente dormindo na tua casa, você tem que respeitar? O vizinho está dormindo, você tem que respeitar? Olha que interessante. E os espíritos respondem: não. Porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. A partir do momento em que a gente convive, você tem direitos que eu preciso respeitar. A minha liberdade termina onde começa a sua privacidade. E você tem o direito de não querer a mesma coisa que eu. É mais ou menos isso que os Espíritos estão dizendo. Na questão 26, em que condições poderia o homem gozar? O homem é ser encarnado. Entendamos esse conceito, tá, gente? O homem é o espírito encarnado perante a sociedade. Em que condições poderíamos nós, encarnados, gozar de absoluta liberdade? Em que condição você pode fazer o que você quer na hora que você quer sem incomodar ninguém? Na do eremita do deserto. Lá você não incomoda ninguém. Desde que juntos estejam 2 homens, 2 seres humanos, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Nunca se esqueça. Minha liberdade termina onde começa a sua. E você pode não querer a mesma coisa que eu. Toda vez que eu vejo, eu não sei se isso acontece aqui em Minas, lá em São Paulo tem muito. Toda vez que eu vejo esses caras passar na rua com o som alto, porque ele quer que a cidade inteira escute a música dele, e em geral é música boa, né, gente? Jesus amado, aqui em Minas é assim também? Pois é. É sertanejo universitário em geral? Universitário só se for aqui, porque lá em São Paulo eu costumo chamar de sertanejo primário. Pelo nível cultural da música, é sertanejo alfabetização. Vá ser ruim daquele tanto no umbral. Perdão, mas não posso falar outra coisa não. Eu não vejo ninguém que escuta música clássica passar com o som alto.
Não vejo ninguém ouvindo Vivaldi, Beethoven. Não, é só sertanejo universitário. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. A partir do momento em que tem dois num ambiente, há limites a serem respeitados. Gente, olha o esclarecimento que essas perguntas trazem para a gente. Olha a lucidez de Kardec para fazer essas perguntas, cara. Porque nós costumamos dizer que a gente nem sabe o que é mais bonito no Livro dos Espíritos. Se é a pergunta de Kardec ou a resposta dos Espíritos. Porque se Kardec não soubesse perguntar, ele não exploraria os Espíritos. Já pensou se o Espírito respondesse alguma coisa e ele ficasse assim, mas por quê? Mas por quê? As perguntas são propositivas. Às vezes criam situações para explorar os Espíritos. E vou contar um segredo para vocês. Tem muita pergunta do Livro dos Espíritos que não foi feita para os Espíritos. Olha a inteligência de Kardec. Tem um ditado espontâneo que foi citado na Revista Espírita. Kardec pega, põe no Livro dos Espíritos e cria uma pergunta para encaixar. Aí você deve estar perguntando, mas André, tem uma confusão de data. A Revista Espírita depois do Livro dos Espíritos, é? É ou não? Não. A segunda edição, a edição definitiva do Livro dos Espíritos é de fevereiro de 1860. A edição de 1857 é incompleta, tinha 501 perguntas. Se você comparar os dois livros, são bastante diferentes. Porque a doutrina espírita é também uma ciência, e toda a ciência evolui. Toda a ciência amadurece. Se uma ciência não amadurece, ela não é ciência. Ela é religião dogmática. O dogma é assim hoje, e daqui a milênios, provavelmente, o dogma é o mesmo. Por isso que ela é uma doutrina. Ela tem, no mínimo, 2 ou 3 vertentes. Emmanuel vai dizer que são 3. Está no livro Consolador, na introdução. Mas se tem a conotação de ciência, ela tem que ser aberta ao progresso, a novas informações, desde que não desmintam Kardec. Senão vira bagunça, senão a gente fica sem norte. E todo ser imperfeito sem um norte, perde o rumo. Me ajuda agora, gente. Quantas eram as leis morais mesmo? A divisão era em? Quantas tem ali? O que está faltando? Lei de justiça, amor e caridade. Gente, lembra desse slide lá atrás? Eu grifei um trecho, mas deixei de grifar um trechinho de propósito. Olha o trecho grifado. A última lei, que é a lei de justiça, amor e caridade, é a mais importante por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, se você esqueceu tudo que eu falei aqui, guarda esse slide. A lei de justiça, amor e caridade não está aqui embaixo, debaixo de uma chave à toa. Ela resume tudo isso aqui. Ela não está aí à toa. E óbvio, né? Qual é a essência da lei de justiça, amor e caridade? Somar todas as outras. Kardec pergunta: como se pode definir a justiça? Olha que resposta longa e complexa. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Meu Deus, olha como que é simples a justiça para Deus, cara. Cada um respeita o direito do outro, pronto. Se a gente entendesse isso, gente, a vida era uma tranquilidade. Você tem direitos, eu também tenho. Diga-se de passagem, nós temos deveres também. Não sei se aqui em Minas é assim, mas lá em São Paulo está todo mundo atrás dos seus direitos. Mas ninguém quer cumprir dever, não. Cumprir dever é plantio. Receber direitos é colheita. Primeiro planta. E a mesma pessoa que... Lá em São Paulo é assim. A mesma pessoa que só nega impostos, depois reclama que no pronto-socorro não tem médico. E bota a culpa no político. Aqui é assim também? Que coisa, cara. É a pátria do Evangelho. Vamos lá. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Gente, não é
caridade para nós, espíritos imperfeitos. Que fazemos uma boa ação por dia e dizemos o quê? Já fiz a minha boa ação de hoje. Já cumpri a minha obrigação. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade para Jesus? Como é que Jesus entende caridade? Benevolência para com todos, não é para quem você gosta, não. Jesus falou sobre isso. Se vós amardes somente aqueles que vos amam, que mérito haveis de ter? Todos. Indulgência para as imperfeições alheias ou dos outros, perdão das ofensas. E Kardec pergunta também, qual a mais meritória de todas as virtudes? Presta atenção nessa resposta que ela vai nos orientar. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. A partir do momento que a nossa ação na caridade se tornar plenamente desinteressada, ela não é mais caridade, ela é virtude. Vocês conseguem? Plenamente desinteressado? Ou a gente ainda está atrás de um tratamento, de uma cura, de um tratamento de obsessão? Não, eu vou trabalhando bem porque eu quero que os espíritos me ajudem a afastar meu encosto. Lá em São Paulo é assim, é encosto. Quem tem encosto para mim é cadeira. A nossa ação no bem é plenamente desinteressada, gente? Pode responder só para você, meu. Se quiser que vira a câmera, não é vira também. É plenamente desinteressado. A gente não tem interesse nenhum. Olha bem no fundo da tua consciência. É o que Santo Agostinho vai dizer na questão 919A do Livro dos Espíritos. Muitas vezes, o nosso orgulho nos atrapalha na hora de enxergar os nossos defeitos, as nossas imperfeições. A gente inventa desculpa para fazer coisa que não devia fazer. Vocês são assim também ou só eu? Sabe que não deve, mas inventa uma desculpa para fazer. E pior, a gente mesmo acredita na desculpa. Né? Esse é o fundo do poço. Será que é plenamente desinteressado? Tem que olhar no fundo da consciência, gente. Não vem com a resposta superficial, porque instintivamente a gente vai dizer, não, é desinteressado. Será que é? Vejamos que Jesus, já que nós estamos falando em lei de justiça, amor e caridade, ele vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 33, que nós buscássemos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Por que ele mandou buscar justiça, gente, não a misericórdia? E todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimos, vos serão acrescentadas. Por que ele mandou buscar primeiro a justiça, não primeiro a misericórdia? Porque quem busca a justiça muda de conduta. E se todas as outras coisas serão acrescentadas, ao buscar a justiça, o que eu vou encontrar? A misericórdia. Quem busca a misericórdia diretamente é aquele que diz assim, Deus tem pena de mim, porque eu não quero mudar. Quem busca a justiça fala, Senhor, eu sei que estou errado, estou apanhando, mas vou mudar. Esse busca a justiça. Quem busca a misericórdia, né? Tem misericórdia de mim, Senhor? Eu não vou conseguir. E quando a gente diz assim, não vou conseguir, adivinha o que vai acontecer? Por isso que Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, chama Vontade, que a vontade é a mola mestra do progresso. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo. Se não houver vontade de mudar, você vai virar um filósofo. Que fala bonito, cita um monte de texto, cita versículo do Evangelho como se fosse ditado popular. Kardec falou sobre isso. Muitas expressões do Evangelho se tornaram máximas proverbiais. A gente cita e nem sabe o que quer dizer. Então, sem essa vontade de mudar, nós vamos ficar girando ao redor de teoria, como estamos fazendo já há séculos e talvez há milênios. Vou deixar aqui os meus contatos. Se alguém quiser receber esse material, é só mandar um e-mail para mim, tá? Faço questão de mandar o material para vocês. É só uma linha de raciocínio. O material não é meu, é de Kardec. andreespírita@gmail.com. O blog da Casa Espírita que nós frequentamos, onde nós postamos todos os sábados os estudos da mediunidade. portaldeluzseverina.blogspot.com.
a Rede Amigo Espírita, que já é um portal imenso, não é mais um blog, já é um portal. Hoje já está próximo de 50 mil espíritas cadastrados, com material de estudo gratuito para você estudar e baixar à vontade. Obrigado, Deus abençoe, muita paz.